Amados irmãos, essa mulher de Deus aqui, a Carol, e a gente convidou ela para vir aqui para falar sobre as crianças, sobre o cuidado com as crianças. Ela vai falar melhor, ela é psicóloga, ela tem uma forma, o currículo dela eu não consigo falar, é muito extenso, mas ela é uma mulher sobretudo é uma mulher de Deus. E desde sábado ela está falando aqui para a gente acerca dos cuidados com as crianças, a importância da paternidade, enfim, tantas coisas. E nós fomos tão abençoados. Quem estava aqui desde ontem na escola de pais, ergue uma mão. Tem bastante gente, muito obrigado. E a nossa oração é que Deus te use hoje mais uma vez, poderosamente para a glória dEle. Vamos estender nossas mãos para cá, orar por ela. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos mais uma vez a vida da tua filha e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, continua iluminando, inspirando, dando a ela sabedoria, inteligência, revelação, palavra de conhecimento, porque todas essas informações que a tua filha tem trazido, tem feito diferença na nossa vida. E, Senhor, nós a abençoamos. E agora, coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, o meu coração é terra boa, e a tua palavra é a semente que vai frutificar a 100 por 1 no meu coração. Em nome de Jesus, fala comigo, Senhor. Amém. Deus te use poderosamente. Pode passar. Esse é teu, eu acho. Amém. Graça e a paz, igreja, amém? Amém. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Hoje eu me despeço da igreja, né? Amanhã cedo eu pego o meu voo para voltar. Sou de Maringá, no Paraná, logo ali. Mas eu fui muito bem recebida pelo povo gaúcho, então eu vou voltar assim com o coração transbordando. Fui muito bem acolhida pelos pastores, né? Os 2 casais que me acolheram tão bem. E é muito bom a gente se sentir em casa, é muito bom, né? A gente relaxa, que a gente fica um pouco tensa. Mas saio daqui com o meu abraço carinhosamente em cada um dos irmãos e dizer muito obrigada. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero que você só assim declare, né? Pode ser com a mão no seu coração, mas fala comigo, Senhor. Visita a minha família. Visita a minha casa. Que a tua palavra traga revelação para os meus caminhos. Amém. Hoje eu quero encerrar, nós estamos falando sobre seminário de pais, então nós falamos no sábado à tarde e comecinho da noite a respeito das ideologias, de como nós conhecermos para poder dialogar com os nossos filhos, né? Quem tem filho na fase escolar é bombardeado por muitas ideologias e nós precisamos ter um pouco de conhecimento para a gente falar, né? E conduzir os nossos filhos o que a Bíblia diz, o que a Bíblia orienta. E hoje de manhã, né, nós falamos mais um pouquinho, mas aí nós falamos sobre o pastoreio. E agora eu trouxe uma palavra sobre famílias disfuncionais. Quero finalizar a minha fala tratando de um tema difícil, que é um tema sobre famílias, porque talvez muitos aqui não tenham filhos, mas tem uma família, veio de uma família boa, presente, que talvez não tinha riquezas materiais, mas investiu, né? Acolheu, e era um refúgio para você. Talvez seu pai já se foi, e você tem lembranças de um homem batalhador, presente, que não tinha muito para te dar financeiramente, mas ele se doou, né, na tua caminhada para cuidar da família. Outros não têm tanta felicidade em ter lembranças assim, porque veio de uma criação muito rígida, muito dura, né? E às vezes permeia por muitas mágoas. E nós chamamos assim de famílias disfuncionais. O que é disfuncional? Disfuncional é algo que não funciona. Ele não funciona da forma como ele deveria funcionar. Então, famílias, elas foram feitas e criadas pelo Senhor e estabelecida com um propósito.
E quando essas famílias, elas não funcionam da forma como Deus, Ele orienta na sua palavra, então ela se torna uma família disfuncional. Então que você possa ser ministrado por essa palavra e que você possa levar um aprendizado para a tua vida, para a tua casa e principalmente para a tua família. Você tem uma promessa na Bíblia que diz que você e a tua casa servirá ao Senhor. Conheci uns irmãos muito felizes que veio me contar, ele me contou antes do culto, que hoje a família dele toda está na igreja. E que coisa boa a gente poder se alegrar e declarar e dizer: a minha família está servindo ao Deus. E nós nos reunimos na igreja. Isso é muito bom. Então, valorize a tua família, chame ele. Hoje é domingo, domingo não é só domingo, mas domingo os crentes se reúnem para adorar o Deus que te salvou, o Deus que te remiu, aquele que não só te criou, mas aquele que sustenta todo o universo. Então é muito bom estar em família e eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Reis 13. Nós vamos falar sobre uma casa. E é na casa da gente que é o lugar que a gente mais derrama lágrimas. É na nossa casa que muitas palavras têm o poder de nos ferir e de nos paralisar. Mas também é na nossa casa que nós somos perdoados, que nós somos conectados com o que nos importa, que nós celebramos as conquistas daqueles que dividem o mesmo teto conosco. A família, ela tem um poder muito fundamental para a vida do ser humano. Então precisamos restaurar a nossos relacionamentos para que a nossa família funcione como Deus quer. E nessa passagem aqui, a gente vai aprender sobre uma casa muito poderosa. Nós vamos falar sobre uma casa real. Nós vamos falar sobre a linhagem do rei Davi. O rei que é o mais famoso monarca de Israel. O homem que o próprio Senhor disse: este é um homem segundo o meu coração. Olha a importância que Davi, ele tem na Bíblia Sagrada. E os feitos que ele fez, a dependência como ele dependia de Deus, os poemas que ele escreveu, a maioria dos salmos, foi ele que compôs. Um grande estrategista de guerra, Davi ganhou muitas batalhas e também formou a sua família. Naquela época, um rei poderia ter várias esposas. Então Davi fez uso do seu poder e ele tinha várias esposas e vários filhos. Então você vai ler e a gente vai conversar um pouquinho algumas lições que o texto nos traz. Vamos lá. 2 Samuel 13 diz assim: depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e ela era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e lhe parecia impossível se aproximar dela. Aminon tinha um amigo muito sagaz, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmã de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando teu pai vier te visitar, diga-lhe: permite que a minha irmã Tamar venha dar de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia, deitou, fingiu-se de doente, e quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que a minha irmã Tamar viesse e me preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar para ir ao palácio. Vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha,
Preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu a ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse: deite comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não conceda essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia me livrar da minha honra, da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele me deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la. E sendo mais forte que ela, ele a violentou. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que ele sentia. Então lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me mande embora, seria pior do mal do que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe: põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora, trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois este era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinzas na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça, chorando em alta voz. Absalão, o seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Cala-te, minha irmã, ele é teu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. E ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã. Que história trágica na casa de um rei tão poderoso. De um homem de Deus. Um abuso com conjunção carnal. Essa é a minha área de especialização. Eu sou técnica e perita na escuta qualificada de crianças vítimas de violência sexual. Eu atendo vítimas diariamente. E quando eu me deparei com esse texto, isso é realmente algo muito comum que acontece em casas de muitas famílias. Essa é um tipo de situação que tem tudo para destruir a família. Ela acaba. Ambos acreditam na vítima. Ambos acreditam no possível abusador. A família fica dividida, todos saem machucados e se causa ali um grande caos. Essa é uma história muito comum, não só nos tempos que a Bíblia foi escrita lá, que foi colocada, mas nos dias atuais também. Nós vamos aprender um pouquinho, algumas lições, para que a sua família não seja disfuncional. E às vezes você fala: Carol, mas a minha família não teve abuso. Mas o abuso foi uma das formas que a gente consegue identificar alguns padrões no comportamento. Poderia ser outra coisa. Poderia ser uma omissão, uma negligência. Poderia ser uma violência física de um pai super autoritário e abusivo que deixava as marcas profundas no corpo. Podia ser uma mãe que não usava a boca para acolher, para direcionar, para acalentar, mas usava a sua língua para denegrir, para te expor, para te amaldiçoar. Quantas figuras e exemplos nós podemos dizer aqui de uma família que não funciona? Davi era conhecido pelas suas grandes vitórias fora de casa, mas ele também ficou conhecido por uma grande derrota dentro da sua casa. E aí eu te pergunto, vale a pena o sucesso lá fora e negligenciar o cuidado
de dentro? Vale a pena ser reconhecido como um grande empresário, um grande homem lá fora nos negócios, mas ser um pai ausente, sem conexão com seus filhos? Vale a pena ser uma mulher reconhecida pelos seus talentos, sua capacidade, seus feitos, mas ser uma mãe que não está ali quando uma filha está sofrendo? Eu acredito que não, porque o Senhor, Ele tem prazer em restaurar e cuidar das famílias. E é por isso que Ele te trouxe até aqui, talvez, para Ele trabalhar algo em você. Como nós dizemos na conferência, não são famílias perfeitas, sem problemas, porque nós estamos no processo de transformação. Mas à medida que nós reconhecemos aonde estão as falhas, nós conseguimos reparar o caminho. Nós vemos que Amnon fez algo aos olhos de todo mundo, ao mandar os seus empregados saírem das câmeras do quarto do rei, do príncipe, né? E para poder abusar da sua irmã. Algo que o seu pai já tinha cometido, um adultério. Pecados sexuais estão interligados. E se nós não repararmos isso na nossa família, nós temos uma grande tendência de repetir ciclos. E por que repetir ciclos? Porque isso é um comportamento que nós aprendemos. Sabe aquele ciúme doentio? Vem muito ligado de uma família totalmente disfuncional, onde o marido o seu pai tinha várias e várias mulheres. E você viu o sofrimento da sua mãe, a angústia. E isso faz com que você fique com medo que aconteça com você. Você entende os ciclos que eu estou falando? É você pegar situações que aconteceram na sua infância e você ter medo de reproduzir, de estar nisso. Ou às vezes você é levado a estar assim porque você aprendeu que era assim o certo. Mas hoje eu quero te dizer, você tem um livro sagrado, que é as palavras do próprio Deus se revelando. Aqui é um manual daquilo que você precisa se corrigir, daquilo que você precisa se reorganizar. E hoje é um dia muito especial para você falar: Senhor, eu entrego o caminho, o meu caminho, sobre o teu cuidado. Que eu não possa repetir os ciclos dos meus pais. Que eu não possa fazer os mesmos erros e cair onde eles caíram. Eu quero reparar, Senhor. Então, com a ajuda do teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, aquele que está conosco todos os dias. Porque quando Jesus subiu às mansões celestiais para preparar lugar para a igreja, Ele não deixou aqui nós órfãos, sozinhos e abandonados. Não, Ele deixou aqui o próprio Espírito Santo para te orientar, para te conduzir, para te consolar, para te ajudar a se aperfeiçoar. Você tem o doce e amado Espírito Santo de Deus. E assim nós podemos então abrir nosso coração e ser transformado por Ele. Quero falar aqui alguma das lições que a gente aprende nessa história tão difícil. Resumindo o que nós lemos, Tamar era meia-irmã, e aqui conta a história de 2 filhos. Um que tinha direito ao trono, Amnon, que é o possível abusador e agressor. E a gente vai entender que abusador e pedófilo não é a mesma coisa, tá? E para ser um pedófilo, você tem que ter um laudo psicológico que caracteriza essa pessoa nessa condição. Mas abusador é qualquer pessoa, homem ou mulher, que tem a capacidade de romper limites sociais e que, pelo seu prazer e a sua necessidade própria, abusa, maltrata, oprime outros, seja homens, seja mulheres, seja crianças. O que as estatísticas nos apontam é que os abusadores são a maioria, não os pedófilos. Quem comete um crime de violência sexual, talvez não é aquele monstro que você pensa, mas alguém que vive livremente ali, que tem um nome, que vive em uma comunidade, que tem uma profissão. Mas ele usa de momentos para ferir, abusar e violentar outros.
Nesse caso, a gente vê um homem violentando uma mulher. E quando se trata de um crime sexual, o que as estatísticas nos apontam é exatamente esse perfil. Homens violentam mais sexualmente, mas quem mais maltrata e agride psicologicamente e verbalmente de crianças não são homens, são mulheres. E é por isso que, mulheres, nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua. A nossa boca precisa ser usada para abençoar os nossos filhos e não amaldiçoá-los. Então nós precisamos romper esses ciclos que a mídia passa para nós, o que as estatísticas apontam, falando sobre violência. E aí nós vemos aqui. E nós vemos que no primeiro versículo a gente tira uma lição. Numa família disfuncional, os papéis não funcionam. Você vê que o texto traz: Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era irmã de Absalão. Era muito mais fácil o texto retratar para nós que era uma família de 3 irmãos por parte de pai. Mas os papéis ali, até a gente entender a dinâmica, é confuso. E famílias que não funcionam, seus papéis é confuso. E quando nós não respeitamos as funções e papéis que nós precisamos exercer, os nossos filhos ficam perdidos. Por isso que é importante a mulher exercer o papel bíblico que ela tem. E a gente falou anteriormente, está em Provérbios 27, você pode estudar todos os papéis conforme a Bíblia orienta. Pais, mãe, pai, filhos, avós. Olha que interessante, nós temos os papéis dentro da família sendo instruído como nós devemos nos portar. Quando uma mãe, ela não assume o seu papel, há uma ferida muito grande. E feridas na infância é uma ferida que pode levar uma vida toda para ser restaurada. Mas nós acreditamos no poder soberano da palavra aplicada na nossa dor. Quando você aplica o que a palavra diz na sua vida, você tem acesso ao milagre, você tem acesso à restauração, você tem acesso à novidade de vida. Você não precisa repetir o ciclo do que aconteceu na história dos seus pais. Amém? E aí, gente, então famílias de papéis confusos, primeira lição. Depois, os talentos nas famílias disfuncionais e características boas são usados como punição. A gente vê no primeiro versículo: depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, se apaixonou por Tamar. Primeira vez que aparece Tamar. A primeira característica que nós temos dela é algo de aparência física. O texto fala que ela era muito bonita ou muito bonita. Numa família, beleza deveria ser motivo de elogio, de que bom, olha como ela é bela, né? E cuidar da beleza interior também, não só da exterior, mas ali o texto traz que a beleza, que é uma característica boa, se tornou motivo dela ser punida, porque ela era bonita, ela chamou a atenção de um abusador. E olhando para nossas relações familiares, talvez você não seja tão belo assim quanto Tamar, mas talvez você tenha outras características boas, seja na sua personalidade, seja no seu sucesso profissional, que a sua família e os seus irmãos te punem por isso. Sabe aquele que deu certo? E aí quando vocês se reúnem, soltam piadas, e aquilo te deixa tão mal, tão para baixo. São características boas, pontos positivos, mas uma família que não funciona nunca será motivo de honra. Então, se a sua família aconteceu situações assim, tem chances dela ser disfuncional, não funcionar da forma correta. Outro ponto no texto, de lição que a gente tira, que numa família que não funciona direito, os limites, eles não são respeitados. Olha o verso que diz no verso 2, diz assim: Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem, parecia impossível aproximar-se dela. Limites até tinha. Aminon sabia que isso era um pecado. Lá em Deuteronômio já falava sobre isso ser proibido.
Mas para um abusador, isso não é motivo, porque ele se coloca como prioridade. Ele vê o outro como um objeto. Se é um objeto, está ali para me servir. E eu posso fazer com ele o que eu quiser. Eu posso usar e descartar. Isso são pessoas doentes que precisam de ajuda, precisam de arrependimento. Ele queria usar a sua irmã, tirar dela tudo o que ele queria e depois ele descartou como um objeto. Então, em famílias que não funcionam, os limites eles não são respeitados. Ela fala depois para ele não fazer isso, mas ele não escuta, porque ele está perdido nos seus próprios desejos. Ontem a gente falou sobre questões dos nossos filhos. Cuide do coração dos seus filhos. Cuide do que ele ama. Comece a perceber como família onde estão os desejos dos seus filhos e comece a colocar limites nesses desejos. Os limites protegem os nossos filhos. Os limites protegem a nossa família. Quando eu trabalhava com moradores de rua, a gente fez uma dinâmica uma vez e perguntou para eles, era um atendimento em grupo, perguntou para eles, o que faltou na sua vida? O que você acha que se você acontecesse, você não estaria nessa condição? Muitos falaram coisas físicas, outros falaram coisas afetivas, uma família, mas um me chamou a atenção. Ele disse, eu nunca recebi um não. Porque eu não conhecia o meu pai, eu fui vítima de um abuso, né? Minha mãe foi abusada e aí engravidou, eu não conheci ele, não sei quem ele é. A minha mãe era usuária de crack, então ela me deixou com a minha avó. E por eu ter essa história pesada, a minha avó acho que tinha dó. E ela sempre deixou eu fazer tudo. E aí eu estimulava ela, eu tentava fazer coisas cada vez pior. Eu usava drogas desde cedo em casa, essas drogas levinhas, ele falava, né? E para ela tudo bem. Eu nunca ouvi um não. Como isso é forte? Porque o não nos poda. O não fala, peraí, eu me importo ao ponto de estar te negando isso, porque eu acho que você não está preparado no momento. Então, o que eu acho que a gente vive hoje nessa sociedade, como pais, é uma sociedade muito permissiva atualmente. Nós permitimos muitas coisas. Então, se posicione, fale não em amor para os seus filhos. Quando o Espírito Santo te direcionar que não é o momento, não, você não vai sair hoje. Não, não é assim que acontece. Não, agora a gente vai desligar o computador. Não, você não vai jogar esse jogo. Não, são protetores. Porque quando o sim vier, ele vai saber como utilizar. Ele vai saber realmente que ali foi estabelecido primeiro um preparo, depois uma confiança. Então, pais, use os limites. Outra lição que a gente aprende nesse texto é que o pedido de ajuda de uma vítima numa família que não funciona, ele nunca é atendido. Nós vemos no verso 12, 13, que diz assim: mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência, não me faça uma coisa dessas em Israel, não cometa tal loucura. Pede ao nosso pai, o rei, que ele não vai me negar. Ele vai deixar nós casarmos. Mas o abusador não queria construir nada, ele queria destruir. Porque a virgindade é algo que já se perdeu no valor da sociedade lá fora. Mas para uma cultura totalmente do Oriente, é algo muito sério para uma menina. A virgindade de Tamar, que Aminon arrancou, não fala só sobre um casamento que ela deixou de ter, mas fala sobre os sonhos de construir uma casa. Você entende que Tamar era uma princesa? Pensa tudo que ela tinha aos seus pés. Pensa o palácio que ela vivia. A casa dela era muito bem construída financeiramente. Imagina, olhando de fora, quem iria imaginar que tal tragédia aconteceria assim com pessoas tão poderosas?
Olhando de fora, ninguém imaginaria o que estava prestes a acontecer. Uma menina perder o seu sonho, a sua dignidade e o seu prazer em viver, porque foi arrancado dela a sua intimidade. Arrancada, machucada e traída. Porque em famílias que não funcionam, nós somos traídos também por parentes, por irmãos, por pais, quando nós confiamos e os nossos pais, eles traem a nossa confiança, quando os nossos irmãos nos ferem. E nós vemos na Bíblia tanto exemplo de irmãos que feriram uns aos outros. Você já percebeu que é muito mais fácil, muitas vezes você se dá bem com amigos do que você está junto com seus irmãos? Muito mais fácil você ajudar o de fora a você estar com aquele que mora longe do que você está por dentro, porque parece que há um ruído, parece que as coisas não se encaixam. Mas em nome de Jesus, se isso aconteceu com você, que você possa pedir e clamar para aquele que restaura, para aquele que cura, para aquele que aproxima, fazer a transformação na sua casa. Primeiro, na vida da sua família, enquanto ali seus pais, né, com seus irmãos. Depois, na sua família que o Senhor permitiu você conduzir, na sua parentela e nos seus, com seus filhos. Quando os irmãos brigam, há uma falha da mãe conduzir, porque a mãe é responsável por aproximar os irmãos. É a mãe que, quando dois irmãos estão brigando, ela deve se posicionar e falar assim: ei, por que vocês estão disputando? Vocês são irmãos, vocês devem se ajudar, vocês devem se acolher. E não ter filhos prediletos. A gente vê na palavra o quanto a predileção também causa mal a tantos personagens bíblicos, mas também na nossa vida. Aqui a gente não vê Tamar sendo honrada como princesa, a gente vê ela sendo dita como irmã de Absalão, irmã de Aminon, mas não como filha do rei. Famílias disfuncionais também faz com que a vítima seja culpada. Famílias que não funcionam, elas são tão doentes, elas precisam tanto de restauração, que a vítima ainda sai como o ingrato. Quando a vítima reclama, quando a vítima pede ajuda, ela sai errada da situação. E a vítima já sofreu e ainda ela leva a culpa. Famílias que não funcionam estão doentes. E famílias que não funcionam, muitas vezes, servem um Deus altíssimo e poderoso, mas não abriram seu coração e se permitiram ser transformados por este Deus. Olha só, a vítima leva a culpa. Lá nós vemos que Tamar, ela ficou tão horrorizada que ela rasgou as suas vestes. Ela colocou cinzas sobre a sua cabeça. Eu fiquei um tempo no Oriente Médio com beduínos no deserto. E o povo do Oriente é muito diferente da gente. É praticamente o oposto. O que para nós é super natural, para eles é totalmente errado. Eles são muito literais. Então, quando você coloca, e eu vejo no texto que Tamar fez isso, quando um árabe, um judeu, ele está de luto, ele não troca as suas vestes. Ele fica uma semana vagando com a sua roupa. Ele não toma banho, porque ele está vivendo a sua dor. Colocar cinza sobre a sua cabeça mostra que essa menina estava dizendo: eu estou morta por dentro. Rasgar as suas túnicas quer dizer que não importa do berço aonde eu vim, a violência chegou em mim. Não importa quem são os meus pais, aconteceu comigo também. Rasgou as vestes reais e saiu condenando a sua dor. Saiu pedindo ajuda. Mas sabe o que é interessante que o texto nos mostra? É que ela não foi para a casa do pai ou até o pai. Ela foi à casa do irmão. Olha a falha da presença masculina mais uma vez. Cadê o rei Davi para se posicionar e defender a sua casa?
se ele era tão bom em defender um reino? Cadê a coragem do Davi, que enfrentou aquele gigante? No texto, a gente vê que Tamar ficou angustiada. Mas o seu irmão, o outro, o Absalão, ele percebeu. E o interessante é que o texto nos diz lá no versículo 20, Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Ou seja, Aminon já percebia, Absalão já percebia que Aminon olhava para Tamar diferente. Absalão já desconfiava, coisa que o rei Davi não teve, o olhar de ver quando seu filho está em perigo. Nós não podemos fechar os olhos para o problema da nossa casa. Nós não podemos nos omitir. Quando a gente vê algo precisa ser feito. Por mais difícil, precisa ser feito. Quando mães chegam para mim desesperada, falando que acabou de receber a notícia que a sua filha, seu filho passou por uma situação dessa, eu falo, que bom que ele te contou. Porque imagina se ele se calar e viver toda a vida dele carregando isso só para ele. Que bom que você descobriu. Que bom que isso veio à tona. Porque agora é a oportunidade disso cessar de uma vez. É importante que a gente abra os olhos e veja como está o nosso lar. Como está a nossa relação com os nossos filhos. Como está de verdade. Para que então a gente comece a trabalhar na transformação, na mudança. E aí depois o texto vai terminar trazendo uma lição tão importante que não se aplica somente no abuso sexual. A lição que o texto vai nos trazer é que a mágoa de uma ferida na família leva à destruição de toda a casa. O final do texto vai nos dizer, a Absalão não falou nada. Mas o rei Davi, ele fica sabendo. Ele fica sabendo de alguma forma o que aconteceu. E quando o rei Davi fica sabendo, ele fica indignado com o que Aminon, o sucessor do trono, fez. Só que, pais, você se indignar e você tomar um posicionamento e fazer são coisas muito diferentes. Não adianta você se indignar com algo sem que você tenha uma atitude. Davi pecou por omissão quando não corrigiu os seus filhos. Resultado? Você pode ler nos próximos capítulos o que aconteceu. A mágoa do irmão ver que o outro irmão abusou da sua irmã e ver ela naquele estado, revoltou ele. Por anos ele geriu e nutriu essa mágoa. E a falta de perdão para os nossos familiares gera uma amargura na nossa vida. Nós não conseguimos sair daquilo porque nós se sentimos injustiçados e nós queremos fazer justiça sem ir até o Deus da justiça. E nós erramos quando temos essa atitude. Absalão tentou fazer justiça, ele tramou e matou, muito tempo depois, numa emboscada, o abusador. Depois disso, ele morreu, porque um dos serviçais do rei matou, mesmo Davi pedindo para não fazer. Uma desgraça na família de um grande monarca. Uma destruição. Davi não perdeu só esses, ele perdeu 4 filhos. Por causa de um erro. Os nossos erros têm um papel muito importante. Eles podem servir de acertos ou de consequência e a gente continuar repetindo e sofrendo consequência. Então, que você possa analisar os papéis da sua família, alinhar eles. Talvez você deve pedir desculpa para o seu esposo, falar, amor, às vezes eu não cumpro o meu papel de mulher, às vezes eu deixo a desejar em algo. Você, esposo, talvez precisa pedir perdão para sua esposa, perdão para os seus filhos, quando você deveria
se posicionar, exercer autoridade, não autoritarismo, como nós falamos nos seminários. Talvez nós devemos nos pedir perdão para os nossos filhos, porque na impossibilidade ali, a gente fala demais. Talvez a gente pegou pesado na nossa mão. Talvez isso foi para o coração, que gera uma mágoa, que se transforma numa amargura que levamos a vida toda. Talvez você tenha uma mágoa do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, da tua irmã. Riram do teu sonho, riram da tua capacidade de formar uma família, de sustentar uma família. Quantas mágoas carregamos? Mas que a gente possa depositá-las aos pés do Senhor. Possamos pedir ajuda. Sabe, quando eu atendo as vítimas de violências, um dado muito importante. Não é a violência em si que elas demonstram aquilo que elas mais sentem falta. Mas sabe o que é? É pedir ajuda e ninguém acreditar. São mulheres e meninas que falam, mas eu contei e eles não acreditaram em mim. Eu pedi, eu falei para minha mãe, mas ela falou que eu que provoquei, que a culpa era minha. Isso tem um peso tão grande. Então, pais, mães, mulheres, amigas, quando você ouvir um relato, quando você ouvir um grito, um pedido de ajuda, você acolha essa dor. Você ore, você conduza, você oriente nas medidas legais que se deve fazer. Mas jamais coloque mais julgo e peso sobre aquele que está te contando. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora e lembrasse de tudo que a gente falou, de coisas que você pode ter se identificado. E como eu disse, nós não somos perfeitos, nós falhamos e talvez os nossos pais também. Mesmo que os nossos pais tenham feito muito mal ou coisas terríveis, talvez eles só estavam dando o melhor que eles tiveram, porque eles também vêm de uma criação difícil. Então esse momento é aquele momento que você fala, Senhor, ministra no meu coração, se é esse perdão que hoje eu decido perdoar, porque eu não quero ser uma pessoa amargurada ou ressentida, que eu não quero repetir esses ciclos. Eu vou orar e que você também apresente a sua família. Você e Deus sabe o que está acontecendo na sua casa. Você e Deus sabe o que aconteceu na sua história. Nós temos tantas lutas, nós temos muitas vezes uma alma tão angustiada, apertada. E às vezes a gente se sente tão sozinho, porque a quem eu vou contar? Para quem que eu vou pedir? Ninguém vai entender o que eu estou passando. Então não vale a pena. Não vale a pena eu pedir ajuda, não vale a pena eu pedir oração. E você acaba desistindo da tua restauração. Você acaba desistindo de ser transformado por aquele que contou seus dias. Por aquele que veio exatamente para o ferido, para o machucado. Por aquele que veio exatamente para o desacreditado. Com uma palavra dizendo, ei, tentaram te calar, mas eu te dou voz. Tentaram desacreditar, mas eu acredito. E principalmente para aquele que traz uma mensagem, você não está sozinho. Você não foi abandonado. Temos lutas, nós temos dor. E Senhor, nós queremos apresentar a nossa história que o Senhor conhece. Mas nós queremos dizer, Senhor, que se de alguma forma nós fomos omissos como pais, negligentes, se nós fomos rancorosos com a nossa história de vida, carregando palavras, carregando talvez um olhar de desaprovação, carregando, Senhor, por algum motivo um sentimento de vingança, por justiça própria, Senhor, restaura o nosso ser. Nós não queremos falhar mais uma vez. Nós não queremos nos omitir. Senhor, nós não queremos deixar de, como pais, agir da forma correta de conduzir os nossos filhos. Derrama a sua graça, Senhor, sobre a nossa casa. Derrama a sua graça sobre os papéis para ser restaurados à luz da tua palavra.
Restaura, Senhor, ó Pai, o relacionamento de irmãos que talvez fazem anos que não se comunicam, que fazem anos que não se abraçam. Senhor, que famílias possam ser restauradas e que, se há em nós algum motivo, que nós possamos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Derrama a Tua graça na vida dos nossos filhos, das nossas filhas. Põe a Tua mão de restauração sobre a nossa história. Senhor, que se tiver alguma mágoa, que nós possamos liberar o perdão nesta noite. Se, Senhor, existir alguma distância com alguns dos nossos familiares, o Senhor possa ministrar para que nós possamos dar o primeiro passo e ir nos aproximar. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, porque sozinhos é difícil demais. Nós precisamos da Tua orientação, Senhor. Nós precisamos também do Teu consolo. Espírito Santo, nos abrace nessa noite. Chega na nossa casa, que quando eu pisar a planta dos nossos pés, que nós possamos sentir a Tua presença no nosso lar. Que o nosso lar seja um lugar de união. Que a nossa casa seja um lugar de refrigério. Que a nossa casa seja um refúgio depois de um dia mau na vida do nosso esposo. Mas que a nossa casa também seja um lugar, ó Pai, que os nossos filhos se sintam seguros, que sintam-se prazer de estar em família. Deus, que os almoços de domingo possam ser todos juntos ao redor de uma mesa. E não detalhe a mesa, como a gente serve, como a gente arruma, mas que haja comunhão entre nós. Que nós possamos deixar um pouco a tecnologia de lado e gastar tempo olhando nos olhos daquele que nós amamos. Que nós possamos dar um abraço apertado sem nos sentir constrangidos para isso. Senhor, nos restaura as nossas emoções, os nossos sentimentos que foram deturpados pelo pecado. Senhor, restaura o nosso interior, porque queremos que através de nós flua, Senhor, o rio que há em Ti, que desce do trono. Senhor, que nós possamos ser as pessoas usadas por Ti como instrumento de restauração para os nossos familiares. Senhor, que nós possamos ser pacificadores, Senhor, quando começar a confusão. Nos dá graça e orientação. E sobretudo, Deus, mais uma vez eu falo, nós colocamos como espírito de dependência, porque sozinhos somos limitados. Mas, Senhor, a Tua graça nos basta. E assim como o Salmo diz, a bondade, a Tua bondade, que é aquilo que nós não merecemos, mas que nos alcançou, e a Tua misericórdia nos alcançam. E assim nós podemos habitar na Tua presença, na casa do Senhor, por longos dias. Que a gente possa, ao abrir os olhos, declarar que eu e a minha família adoraremos o Deus Altíssimo. Amém? Abra seus olhos, podem agora, mas eu quero convidar toda a igreja a declarar, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá? Mais uma vez. Talvez essa ainda não seja uma realidade hoje, mas ela vai acontecer. Não desista da sua família, não desista dos relacionamentos, não descarte as pessoas que o Senhor colocou ao teu lado. Invista nelas, que você vai ser um instrumento da restauração do Deus Altíssimo. Muito obrigada. Amém. Irmãos, que bênção. Mas e agora, o que vamos fazer? Jesus está aqui. E ouvir tudo isso mexe com a gente. Mas está escrito em Isaías 53: Ele levou sobre si as nossas dores. E a gente precisa dar voz à dor, irmãos. A gente não tem dado voz à dor. Nós não rompemos o silêncio que nos aprisiona. E às vezes revivemos milhares de vezes isso na nossa mente. Eu penso que o Senhor pode hoje
colocar a mão sobre isso que aconteceu na sua vida, na sua família, e trazer cura e realinhamento. Deus pode fazer tudo novo. Apocalipse diz, Jesus disse: vejam, vejam, eis que faço novas todas as coisas. Não haverá mudança sem confissão. Não haverá mudança se nós não tomarmos uma atitude diante do nosso Senhor. Tamar saiu correndo com as vestes rasgadas e ela continuou doente, porque ela não foi para o pai. Ela não tinha naquele momento alguém. Mas você tem. O pai está aqui. O Senhor está aqui. E como a Carol falou, a nossa casa muitas vezes é um lugar de muita dor, de muita perda, de muita violência. O lugar da rejeição e do abandono é em casa, de palavras de maldição, tantas coisas. E quem não perdoa, repete. E a gente fala assim: nunca vou fazer isso que aconteceu comigo, eu nunca vou fazer. E daí a gente cresce e vê repetindo as mesmas coisas dos nossos pais. Só tem um jeito de fazer isso parar, e só tem um jeito de curar. O nome dele é Jesus. Jesus Cristo. Foi ele que levou sobre si as minhas dores. Foi ele que me curou. Ele que me restaurou e me cura e me restaura. Mas eu dou passos. Eu rompo o silêncio. Eu arranco as mordaças. Eu tomo uma atitude. E a primeira atitude que você precisa tomar é aqui. E depois você vai tomar outras atitudes fora daqui. Mas começa aqui. Não existe família perfeita. O que existe são famílias dignas de ser lembradas porque se perdoam, porque se alinham com Deus e uns com os outros. Malaquias termina assim: eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. A principal causa de maldição é a desconexão geracional. Deus quer a gente juntos, irmãos, mas não vamos conseguir ficar juntos feridos. Não vamos ficar juntos com alguma coisa entalada aqui. Não vamos conseguir resolver se não formos até a cruz de Cristo. Fique em pé, por favor. E agora eu quero que você comece a se movimentar, dizendo para Deus: Senhor, eu quero representar hoje aqui a minha casa. E eu quero pedir que o Senhor refaça o que precisa ser feito. Conserte o que precisa ser consertado. Alinhe o que foi desalinhado. Abençoe minha família. Cura-me. Ajuda-me. Porque eu não vim nessa igreja, nesse culto, para sair igual eu vim. Eu vim aqui porque o Senhor tem um plano. E o Senhor queria falar comigo. Então Deus está falando com você. Deixa o seu lugar e venha. Se Deus falou com você, venha. E venha representar a sua família. E venha orar pela sua casa. Deixa agora, venha. Venha e traga também a sua dor. Aquilo que aconteceu, aquilo que machucou, que feriu, aquilo que não ficou bom, que afastou, que te entristeceu. Você e Deus sabe o que é, mas não fique parado. Vou pedir para você chegar bem para frente, porque muitas pessoas vão vir, eu creio, porque é família. É família. E a nossa família é o nosso maior bem. Se não estiver tudo bem em casa, como é que as coisas vão ficar bem? Então venha.
Podem vir mais para frente, por favor, para que as pessoas possam chegar mais pertinho. Irmãos, esse movimento é importante. É como se você estivesse dizendo assim: alguma coisa vai acontecer, porque eu já estou tomando uma atitude aqui na casa de Deus. Não racionalize, não justifique, não explique. Simplesmente diga: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso. E o Senhor é poderoso para me ajudar. O Senhor é poderoso para me ajudar. Então agora sim, irmãos, nós vamos orar e pedir a Deus que alinhe a nossa família de uma forma geracional. Irmãos, Deus Pai enviou Deus Filho. Deus Filho enviou o Espírito Santo. Nós precisamos enviar a próxima geração cheios do Espírito Santo. Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas não fez. Ele escolheu enviar o Filho. Você que é pai, em nome de Jesus, você vai enviar um filho curado, abençoado, transformado. Você que é filho, você tem o teu pai biológico, mas você tem o teu pai que é Deus, que está aqui. E o Espírito Santo está conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós perdoamos os nossos pais e os nossos antepassados por toda a injustiça que aconteceu na nossa vida, pelo abandono, pela rejeição, pelo adultério, pelos abusos, pelas feridas, as mágoas, pelas palavras duras que foram ditas a nós, pela violência, pelo desamparo, pelo repúdio. Senhor, nós perdoamos os nossos antepassados, perdoamos os nossos pais pelas falhas que eles tiveram conosco e declaramos nesse lugar que nós amamos os nossos pais. Eles não são perfeitos, nós os amamos e pedimos: Senhor, cura-nos completamente. Mas nós também pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelo nosso coração endurecido, por querermos atender somente os nossos desejos e fazer a nossa vontade e esquecer de honrar os nossos pais. Perdoa-nos por todas as vezes, Senhor, que abandonamos as pessoas que mais investiram em nós, que ignoramos os conselhos mais preciosos e que desprezamos todo o tempo que podíamos ter com eles. Perdoa-nos também a nós por isso. E alinha-nos, Senhor, alinha-nos, a fim de que sejamos pessoas totalmente curadas e restauradas pelo Teu poder. Porque famílias curadas curam, famílias abençoadas abençoam, famílias que têm Jesus no centro são transformadas e transformadoras. Pai, nós cremos que a nossa casa é bendita e abençoada, e que todas as nossas dores ficam nesse altar, e nós vamos levar de volta para cá. Oh, tá bombando, tá modulando o mic dele. O mic do pastor tá modulando aqui. No meu interior, fluirão rios de água viva. Em nome de Jesus, eu abençoo
Santo vai continuar falando com você. Quando você sair daqui, aquilo que não ficou resolvido, o Espírito Santo vai resolver. Aquilo, meus irmãos, aquilo que ainda está doendo, o Espírito Santo vai colocar um bálsamo. E Deus vai fazer tudo novo na sua casa. E nós vamos poder ver o brilho nos olhos dos nossos. Porque não se engane com uma coisa: o sucesso está na sucessão. Se o sucesso parar em você, você foi o maior fracasso dessa terra. O sucesso está na próxima geração. Eles precisam ser melhores que nós, ter mais fé que nós, ir mais longe que nós, ser mais cheios do Espírito Santo do que nós, ser mais corajosos e ousados do que nós. Se fizermos isso, acertamos. E faremos. Faremos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos justifica, não tem demônio que possa nos acusar. Você sai daqui hoje para não reviver mais nenhuma história de dor, porque aonde está o sangue do Cordeiro, o perdão chegou, a purificação chegou, a cura chegou, a liberdade chegou. Acabou. Teve abuso? Acabou. Teve rejeição? Acabou. Ouviu palavra de maldição, que você era um burro, idiota, não ia dar nada na vida? Acabou. Porque a última palavra é do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E Ele disse: você é o meu filho amado, e em você eu tenho alegria. E Ele também disse: eis que estarei convosco todos os dias, até o final. Você tem um Deus que não te abandona. Você tem um Deus que estava com você na sua dor, que está com você na sua alegria, e que estará com você até o seu último suspiro. Quando você falar a tua última palavra nessa terra, Ele estará com você. Quando você fechar os olhos para essa vida e abri-los para a eternidade, você o enxergará, porque Ele te ama. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus. Fique firme e cure a sua família e seja curado, porque são famílias curadas que fazem uma igreja forte, e é uma igreja forte que muda uma cidade, e é uma cidade transformada que muda um estado. E nós ouviremos falar ainda do Rio Grande do Sul, que esse estado não é mais um estado com o maior número de suicídios do Brasil, não. Nós ouviremos falar que o Rio Grande do Sul é o estado que mais envia pastores, profetas, missionários para todo o Brasil e para fora do Brasil. Porque é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos plantando. Nós estamos plantando. E talvez a gente não esteja aqui para ver, mas a colheita um dia vai chegar. Vai chegar. Então fique firme e não desanime. Amém?